Assinale a alternativa que justifique o emprego da crase no fragmento a seguir. Um conjunto de urnas funerárias encontrado parcialmente na superfície motivou a pesquisa e o projeto de escavação do sítio funerário para atender a comunidade. Então, o que é? Lembrando, pessoal, que a palavra crase provém do grego significando fusão. Então, nós temos uma fusão. Uma fusão por razão da regência. Como assim? Haverá, pessoal, uma palavra, essa palavra poderá ser um verbo, quase sempre um verbo, ou até mesmo poderá ser um nome que solicita a preposição a. Então, nós temos uma palavra solicitando a preposição a, pessoal. Esta palavra que solicita a preposição a pode ser um verbo ou um nome. E haverá uma outra palavra que solicita o artigo definido feminino. Quem solicita o artigo definido feminino é o substantivo feminino. Solicita, pessoal, o artigo. Então, haverá uma palavra solicitando a preposição e um substantivo feminino solicitando o artigo. A mais a fusão entre os as, gerará a crase. E a marcação da crase se dá por meio do acento grave. Então, ali, para atender a comunidade, o verbo atender aqui está como verbo transitivo indireto solicitando a preposição a. Comunidade é um substantivo feminino que pede o artigo a. Então, o que nós temos? Nós temos a preposição mais o artigo, pessoal. Por isso, letra A é o nosso gabarito. Preposição solicitada pela regência verbal, ou seja, pelo verbo atender, mais um artigo definido feminino solicitado pelo substantivo feminino comunidade. Depois, pessoal, questão número 2, vem comigo. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há uso incorreto do sinal de crase. De repente, precisei desenvolver um protótipo de aplicativo. Aquela hora da madrugada, só mesmo a internet para me auxiliar. Pessoal, aqui, relembrando, quando aparecer para vocês o pronome demonstrativo aquele, o pronome demonstrativo aquela, o pronome demonstrativo aquilo, para verificar se há crase ou não, eu troco pelo este, pelo esta ou pelo isto. Se diante do este, do esta ou do isto aparecer o a, é porque eu tenho de utilizar o acento grave. Então, por exemplo, pessoal, aquele amigo dei uma chance. Aquele amigo dei uma chance. Se eu trocar o aquele pelo este, qual é a leitura natural? Este amigo dei uma chance ou a este amigo dei uma chance? A leitura natural é a este amigo dei uma chance. Portanto, pessoal, eu tenho de utilizar o acento grave. Mas se eu colocar aquele amigo fez bobagem, já muda tudo. Por quê? Porque se eu colocar o este, vai ficar este amigo fez bobagem. Não há o acento grave. Então ali, pessoal, como está? Aquela hora da madrugada, só mesmo a internet para me auxiliar. Se eu colocar, observa, o esta, eu não falo esta hora da madrugada, eu falo a esta hora da madrugada, só mesmo a internet para me auxiliar. Esta está correta, mas eu quero a incorreta. Letra B. Há alguns grupos que se negam a usar a tecnologia. Não é à toa. Pessoal, hoje em dia, antigamente havia uma dúvida se o à toa era com hífen ou sem hífen, tá? Então havia o à toa com hífen e sem hífen. Hoje o à toa, primeiro ponto, é sempre sem hífen. Segundo ponto, pessoal, ele é sempre uma locução
adverbial feminina. Então, é sempre com acento grave. Então, à toa, vamos lá, depois da nova regra, obrigatoriamente sem o hífen. Não tem mais aquele negócio, o à toa com hífen é sem vergonha, sem hífen é sem rumo. Isso acabou, é sempre sem hífen e sempre com acento grave para marcar a locução adverbial feminina. Atualmente tudo é feito às pressas, por causa da facilidade da internet. Pessoal, às pressas também é uma locução adverbial feminina. Então eu tenho de colocar o acento grave. Às pressas ficamos, tudo estava jogado às moscas, ficamos às escuras, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, são locuções adverbiais femininas, sempre com o crase. Sobre as redes sociais, aí é um detalhe bem importante. Sobre é uma preposição. E há uma regra que diz assim, após preposição não há crase. Claro que existe uma exceção, tá? Mas na regra geral após preposição não há crase. Regra geral, após preposição não há crase. Então, não há crase, por exemplo, em letra A. Ela ficou calada perante a juíza. Ou ainda, pessoal, a reunião foi marcada, para as 20 horas. Então, após preposição perante a uma preposição, não há crase. Aqui não há. Foi marcada para é uma preposição, não há crase. Mas é claro que existe uma exceção. A exceção, pessoal, se dá com a preposição até. Por quê? Com a preposição até, a crase poderá ser facultativa. Facultativo, o uso do acento grave, né? Por quê? Porque a crase é facultativa. Então eu posso falar irei até a rua, irei até a rua. Muito bem. Perfeito, pessoal. Agora, marca para mim, Dinamarca, sobre é preposição, não poderia haver a crase aqui. Depois, da Revolução Industrial à digital. Isso aqui é um paralelismo, pessoal. Da é preposição mais artigo. Então, nesse a, eu também terei de usar preposição mais artigo. Relembrando, quando eu digo, por exemplo, pessoal, o curso será de segunda a quinta, não há o acento grave, porque o de é só preposição, aquele a diante de quinta só pode ser preposição. Se eu disser que o curso será da segunda, vou colocar aqui, da terça, a quinta, eu já tenho de utilizar o acento grave, pois o da é D mais A, o A vai ser A mais A. Muito bem, pessoal. Vem comigo. Depois, número 3. Analise as afirmativas abaixo, substituindo-se o artigo feminino definido uma pela preposição em. Essa questão aqui é muito maluca, muito maluca. Eu vou começar o contrário, vou ler aqui. Assinale a alternativa em que a afirmativa não se
adequa ao mecanismo de verificação de uso da crase. Verificação do uso da crase. O que ocorre na verdade? Aqui, ó, eu vou pegar aqui a lógica pessoal do uso da crase. Está aqui a lógica. O que muitos livros dizem? Vamos copiar. Copiei a lógica, vou colar aqui, ó. Colar, só vou diminuir um pouquinho, tá? O que muitos livros dizem? Olha, para verificar se há ou não o acento grave, eu troco o substantivo que é feminino por um substantivo masculino. Eu faço essa troca. E quando eu fizer a troca, se aparecer ao, é porque eu tenho de colocar o acento grave. O eu não tenho, o a eu não tenho. Então, se eu digo assim, ó, por exemplo, aderimos à greve. Aderimos à greve. Vamos lá. Como greve é um substantivo feminino, eu troco, pessoal, por um substantivo masculino. No lugar de greve, eu poderia colocar, por exemplo, protesto. Se eu coloco protesto, ficaria aderimos ao. Como deu ao, eu uso o acento grave. Esse é um mecanismo de verificação. Trocar o substantivo que é feminino por um substantivo masculino. Agora, se eu coloco, por exemplo, aceitamos a proposta, se eu trocar por acordo, vai ficar simplesmente, pessoal, aceitamos o acordo. Então já não há o acento grave. Então esse é o mecanismo que os livros de português, né, trazem para a verificação do acento grave. Então, verificação, né? Assinar a alternativa em que a afirmativa não se adequa, aqui está adequa, pode ser também não se adequa, tá? Ao mecanismo de verificação de uso da crase. Então, o mecanismo é trocar o substantivo feminino por um substantivo masculino. Começa assim, ó. Substitui-se o artigo feminino definido uma pela preposição em. Não, imagina, a verificação é tão maluca que a gente fica na dúvida. Não tem absolutamente nada a ver trocar o uma pelo em, mas para aí, não tem nem com uma já nem há crase. Se fosse refiro-me a uma questão, não há como eu colocar o acento grave, porque uma é um artigo indefinido. Substitui-se o termo regente por outro que exige a preposição diversa de a. Também, a troca do termo regente, por exemplo, o termo que pede ou não a preposição, né? Aceitamos a proposta. Daqui a pouco eu falo, pessoal, eu confio na proposta. Haveria uma preposição, mais um artigo, eu confio na proposta. Então não é uma troca segura para verificar se aparece preposição mais artigo. Troca-se o a anterior ao termo regido pelo artigo indefinido feminino uma. Não, também não é. O único tradicional é a troca do substantivo feminino por um masculino. Troca-se o termo regido feminino por um termo masculino correspondente. O termo regido é aquele pessoal que aceita o uso do acento grave, é sempre o substantivo feminino. Por isso que o termo regido é o substantivo feminino. O termo regente é o que pede a preposição. Quem pede a preposição, por exemplo, aqui, ó, quem adere a, é o termo regente. Regente é que comanda, que rege. Quem aceita aqui, pessoal, o acento grave, que é o substantivo feminino, é o termo regido. Então, só complicaram aqui na forma de explicar, né? Mas é isso. Trocar o termo regido feminino é trocar o substantivo feminino. Nada mais do que isso. Essa é a única que dá. Mas como a pergunta foi não se adequa, 1, 2 e 3. Equador. Mas essa, olha, primeira vez que eu vejo uma banca de concurso cobrar uma questão de crase assim. A gente sabe que os livros normalmente dizem, né? Para, além da lógica, verificar quem é que pede a preposição a, quem é que pede o artigo a, pessoal. Além da lógica,
alguns livros dizem, olha, quando houver um substantivo feminino, mas é quando houver um substantivo feminino, a gente faz a troca por um masculino para verificar se aparece ao. E aqui a banca cobrou isso. Muito estranha. Questão extremamente estranha essa. Número 3. Primeira, vou repetir. A gente faz aqui cursos de resolução. Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, Sebrasp, Instituto OCP, Instituto Consulplan Pessoal, VUNESP, Fundatec, IDECAN, até Sesgran Rio, nunca vi nesse estilo aqui.